Olha, gente, foram momentos terríveis os últimos 4 anos na educação pública federal e, por consequência, as estaduais e municipais. Olha, faltou dinheiro para tudo. Nas universidades públicas aqui de Alagoas, né? Tanto a federal como a... É a UNIT que se fala, né? Não, não é a UNIT, é a antiga Escola Técnica Federal. É IFAL, ETIFAL. Olha, foram lamentáveis. Faltou dinheiro para tudo, para bolsa, para estudante. No caso da UFAL, o parque tecnológico quase quebra de vez, né? Os laboratórios, a pesquisa complicada, exigiu do reitor José Aldo Tonholo uma capacidade de gestão para não ficar com o nome sujo na praça, não deixar a universidade parar, não acabar com a segurança, não acabar com a limpeza, manter aos trancos e barrancos as bolsas, os estudantes, o hospital universitário, os restaurantes. Olha, a situação foi difícil. E aí, o meu entrevistado de hoje é ele, José Aldo Tonholo, que vai falar. Agora nós temos novo ministro da Educação, que já foi governador, que sabe da realidade, que criticava, é do Partido dos Trabalhadores, o mesmo partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, mudou, já dá para o senhor sorrir ou nós ainda vivemos uma situação aquela de quase falência? Muito obrigado por você mais uma vez nos prestigiar, e eu acho que essa sua fala hoje, ela vai de encontro a 70% de 30 mil alunos que vivem numa situação de vulnerabilidade social nos 102 cursos da Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigado. Pois é, Arnaldo, é sempre bom estar aqui com você, contando um pouco da nossa universidade, que eu já começo insistindo, né? Que é o maior vetor de desenvolvimento desse estado. Mas, Arnaldo, a gente está respirando um pouco, mas não pode comemorar. O ministro Camilo Santana? Mas não pode comemorar, não. Na verdade, esse governo entrou agora, prometendo uma revisitação às universidades federais, à educação superior, aos institutos federais, e a gente já nota que isso está acontecendo. Haja vista que o governo acabou de assumir no dia 18 de janeiro, né, 10 dias depois daquela tentativa de golpe, né, do dia 8, Sim. Ele já nos recebeu. Né? E os reitores não eram recebidos pela presidência da República já há 7 anos. Nossa, quer dizer que você já conseguiu, em 3 meses, 4 meses foram recebidos? Em 18 dias na primeira reunião e já tivemos uma outra reunião agora. E no mês de abril. Esse primeiro momento de mostrar a situação de falência do ensino público? Isso já era de conhecimento do governo em função do trabalho que foi feito durante a transição, em que nós tivemos, através da Associação dos Reitores, voz ativa, né, para alimentar toda a máquina pública. E nós fizemos parte, inclusive, da comissão de transição, né, enquanto Andifes. Então, foi um momento muito especial. O governo teve capacidade de se inteirar da situação caótica que as universidades e os institutos federais estavam vivenciando, né, e a gente já começa a ver alguma mudança. Por exemplo, não é para comemorar, não, mas a gente já pode dizer que hoje a gente tem uma conversa clara, aberta. Eu vou, assim, uma coisa que parece... Não vou nem para o sofisticado, não vou entrar agora na discussão do parque tecnológico, o restaurante universitário, que mata a fome de muita gente da UFAL. E que ninguém estuda de barriga vazia, Arnaldo. Está funcionando já, professor? Está funcionando, tá funcionando com regularidade, mas no final do ano passado, no mês de dezembro, a gente teve que fechar durante alguns dias, tá? Porque simplesmente não estávamos honrando os contratos com os fornecedores. E aí chegou uma situação de insustentabilidade, a gente teve que fechar por alguns dias. Então, felizmente, hoje está funcionando regularmente. Atende quanto, mais ou menos? Você tem ideia? A gente tem aproximadamente 4 mil comensais por dia na rede dos nossos restaurantes, né? Porque a gente tem restaurante no Seca, em Rio Largo, aqui em Maceió, em Arapiraca, em Delmiro Gouveia e na Fazenda São Luís, lá na Viçosa. E esses 4 mil alunos precisam comer? A maior parte desses estudantes que comem no restaurante universitário é estudante em situação de vulnerabilidade que não teria outra alternativa, que não consegue arrumar dinheiro para levar a sua quentinha, a sua marmita. E de barriga vazia ninguém aprende, né? Então você tem que estar... Outros estudantes ficam na universidade o dia inteiro.
Então, eles têm necessidade de se alimentar adequadamente. E o restaurante universitário tem uma comida que é decente, que é muito bem conceituada pelos estudantes também. Ela é parte necessária da assistência estudantil, que precisa de estar muito forte e viva para garantir que os nossos estudantes se posicionem na educação. Porque não adianta, Arnaldo, receber os estudantes na universidade e deixar se virar de qualquer jeito, não é assim. A gente tem que receber, tem que ter mecanismo de ingresso e tem que ter mecanismo de permanência. E a assistência estudantil é parte desse mecanismo de permanência. Os 102 cursos, até o final do ano passado, viviam eu vou dizer assim, uma situação franciscana. E o resultado disso foram alguns abandonos, algumas evasões evidentes que o cara não estava tendo mais. Como é que está a situação desses 102 cursos hoje? O Camilo Santana... A gente ainda sofre muito o efeito da pandemia, porque a pandemia não afetou só o estudante que teve que ir para o quartinho do ostracismo estudar trancado, né? Pelo telefone celular, às vezes nem isso, com um coleguinha passando matéria, né? Uhum. A maior parte desses estudantes tá sofrendo, não só dentro da universidade, como do lado de fora. As famílias ficaram desempregadas, né? A situação econômica piorou, a fome voltou no Brasil e a universidade acaba só detectando isso que acontece no cenário nacional. E aí o que está acontecendo? Evasão. E não é um cenário exclusivo daqui do estado de Alagoas. Você tem ideia de quantos? A evasão é violenta. Só para você ter uma ideia, antes da pandemia tínhamos 28 mil estudantes de graduação, baixamos para 21 mil estudantes de graduação agora. Aqueles 7 mil alunos abandonados. 7 mil estudantes que conseguiram ingressar num vestibular extremamente concorrido via Enem, né? E via SISU, e que não conseguiram se manter na universidade. Ou porque tiveram problema de perdas de pai, de mãe, ou perdas econômicas, ou tiveram algum problema de saúde mental e não conseguiram acompanhar. Esse é um fenômeno que está acontecendo em todo o território nacional, em todas as universidades e também nos institutos federais, infelizmente. Motivo pelo qual, se a gente quiser fazer a transformação que o estado de Alagoas precisa, nós temos que botar muito mais gente na educação superior. E, para isso, a gente tem que ter uma assistência estudantil forte, muito forte. Além disso, quer dizer, além da evasão escolar, nós tivemos as aposentadorias que não foram repostas. Não é? Esse é um gargalo. Esse é outro gargalo. Como é que você vai ter os 102 cursos funcionando com os professores cansados, envelhecidos, já à beira da aposentadoria? Eu penso que, como acontece em todos os órgãos federais, 50% já está em grau de aposentadoria. Tem um percentual razoável, porque alguns cursos da UFAL são cursos bastante antigos. Os que vieram agora na expansão, a partir de 2008, 2009, tem um quadro mais jovem. Mas os quadros antigos precisam ser repostos. Mas mais do que isso, Arnaldo, o dos professores a gente está conseguindo fazer a duras penas a reposição. Mas dos servidores técnicos, não. Só para você ter uma ideia, 10 anos atrás, hoje são 1.700 professores e 1.700 técnicos. Sim. Varia, né? Com a Aí você dizia que 10 anos atrás... Mas 10 anos atrás, para você ter uma ideia, a gente tinha 2.300 servidores técnicos. Então, o que está acontecendo? Tem muitos servidores técnicos que estão se aposentando e são o que a gente chama cargos em extinção. Por exemplo, copeira, segurança, ascensorista, né, motorista, que são profissões que não existem mais no âmbito do Serviço Federal e cada vez que se aposenta, essa vaga desaparece. Terceirização. Terceirização, só que a gente não tem o dinheiro para terceirizar. Mas tem alguns pecados que estão acontecendo, a gente está discutindo com esse governo agora, de cargos que estão em extinção, que eles são cruciais para o funcionamento da universidade. Por exemplo, motorista. Né, os ledores, né, que apoiam o pessoal que tem deficiência visual, né, o pessoal de tradução e intérprete de Libras, que viraram cargos em extinção. E a gente tem como política um ingresso das pessoas que precisam desse tipo de serviço. Então, o mesmo governo te obriga a receber e te proíbe de contratar para fazer a pessoa permanecer e ter sucesso na formação. Eu vi um depoimento da ministra da Saúde há 2 dias, recentemente, ela enaltecendo a ciência. Mas ao tempo que ela enaltecia a ciência, eu me lembrava da situação de uma entrevista que você me concedeu no ano passado, falando da situação do nosso parque tecnológico e dos nossos laboratórios.
também já obsoletos, uma década sem reposição de peças. Como é que se produz ciência nessas condições? Pois é, os equipamentos de grande porte da UFAL foram comprados há mais de 10 anos, portanto estão defasados em nível nacional e em nível internacional. E é uma conjuntura que atinge a todas as universidades e institutos de pesquisa do Brasil também. Então, nós precisamos de resgatar um dinheiro que já existe, mas que estava contingenciado, que é o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo ele recebe um percentual de toda a arrecadação federal. E ele é específico, ele é uma arrecadação específica para incentivar a ciência e tecnologia. Só para você ter uma ideia, nesses últimos 6 anos, mais de 12 bilhões de reais deixaram de ir para esse fundo e ficaram represados, fazendo superávit primário para o governo federal. Só que eles tinham obrigação de ir para financiar a ciência e tecnologia. Devolver, né? E isso impactou seriamente, por exemplo, no desenvolvimento das nossas vacinas durante a Covid. Não tinha máquina para fazer isso, não tinha equipamentos para fazer isso. Aqui, por exemplo, deixamos de produzir ciência em Alagoas por conta dessa situação? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Nós estamos sendo bastante prejudicados. Os equipamentos que a gente tem são equipamentos antigos, ainda operacionais, mas já na beira de ficarem obsoletos. Quais os setores mais prejudicados? Principalmente na área técnica, né? Na área de laboratório, os equipamentos mais prejudicados são os das exatas, engenharias, ciências agrárias, biológicas e saúde, por aí afora. Aqueles equipamentos da Odonton também, lá tem uma sala imensa. Também. Lá são equipamentos didáticos, né? Mas que também têm o foco de pesquisa, que ficam defasados. E aí tem o outro lado da moeda. Aí a gente está falando dessas áreas que dependem de equipamentos de laboratório. Mas como é que se faz pesquisa em sociologia, em história, em antropologia, se não se vai para campo? E os carros da UFAL estão caindo aos pedaços. Os carros estão numa situação tão ruim que a gente não consegue contratar seguro, porque o custo do seguro é hoje mais da metade do preço de valor nominal do veículo. Quer dizer, a frota tem que ser renovada. Tem que ser renovada e a gente não tem dinheiro de capital. Então, quando eu estou falando de equipamentos, são os equipamentos das mais diversas naturezas. Um equipamento de campo para um antropólogo, para um arqueólogo, é fundamental. O carro, a caminhonete é fundamental, senão ele não faz pesquisa. Uma pessoa me disse que algumas pesquisas estavam ameaçadas por conta do parque tecnológico, porque os nossos computadores, eu falo nossos da universidade, porque é nosso mesmo, né? É nosso, é do povo alagoano, é do povo brasileiro. Né? Eles ainda estão ameaçados? Ainda estão. Mas eu começo a ver luz no final do túnel, viu? Como? A primeira coisa foi uma deliberação do presidente da República com relação a liberar os recursos que estavam contingenciados do FNDCT. E a gente já começa a notar uma mudança aí da CAPES, do CNPq, até com reajuste de bolsas que a CAPES e o CNPq fizeram. E a gente nota que a FINEP começa a se mexer, soltando alguns editais agora para contemplar a compra de equipamentos. As bolsas de Alagoas já começam a reaparecer? Bem devagar, tá? Porque o governo federal autorizou o aumento das bolsas para a CAPES e para o CNPq. Só que o governo federal esqueceu de combinar o jogo com a gente, né? E hoje a gente tem aproximadamente 2,5 milhões de reais, 2,8 milhões de reais que são pagos pela CAPES e CNPq para estudantes da UFAL. Só que nós temos um bolo hoje significativo na universidade, que é o da assistência estudantil, que faz 12 milhões de reais por ano. E quem entra com esse dinheiro? É a universidade ou é o governo federal via orçamento, mas que não sofreu reajuste. Então, hoje, por exemplo, a gente está conseguindo equiparar com uma suplementação orçamentária que a gente recebeu agora em abril, a gente está conseguindo equiparar algumas modalidades de bolsa. Por exemplo, programa de iniciação científica, iniciação tecnológica, monitoria, algumas bolsas da extensão, as bolsas dos estrangeiros da pós-graduação. Não, ainda não chega a isso não. As de iniciação científica vão chegar em R$700. Mas o grosso das bolsas, que é paga pelo orçamento da universidade, pelo PENAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil, não vai poder ser reajustado porque o PENAES não sofreu reajuste. O senhor reclamava que nesse bojo todo a gente está deixando esse assunto que eu acho que é o mais importante, que é a questão orçamentária da universidade, né? Hoje o orçamento da universidade qual é e quanto deveria ser? Com esse reajuste atual, a gente passa a perto de 100 milhões de reais. Isso de todo, discricionário. Discricionário. O total chega a 900 milhões, que é o de pessoal
a gente não gere, né? Quem gere é diretamente Esse o governo discricionado federal. é manutenção? Manutenção, compra de carro, combustível, diária, passagem, tudo que faz a universidade funcionar fora os salários. 100 milhões. 100 milhões. E Só mais que esse valor... 700 milhões de pagamento de funcionários. Só para você ter uma ideia, o orçamento discricionário de 2019, né, foi perto de 140 milhões. Ou seja, nós estamos hoje em valor absoluto ainda aquém do que estávamos em 2019. Hoje o orçamento da universidade, somando tudo, discricionado... Perto de 900 milhões de reais. E esse orçamento é importantíssimo, Arnaldo, para o estado de Alagoas, porque esse é um orçamento que fica no estado. O que vai de salário, ele fica no mercadinho do seu Oliveira, né? No açougue do seu José. Ele espalhado nos 102 municípios. Ele fica circulando no estado, nos 102 municípios, até porque a universidade hoje, no estado de Alagoas, ela está em 8 municípios de forma presencial e está em 16 municípios nos polos EAD. Para recuperar a universidade, o seu parque tecnológico, onde estão armazenados a ciência de Alagoas, precisaria ter um orçamento de quanto? Só vou te dar um modelo aí de cálculo, tá? Primeiro, qual é o valor das obras de infraestrutura da UFAL. Hoje a UFAL tem algo em torno de 350 milhões de reais imobilizados em prédios, em laboratórios, em salas de aula. Só isso ia requerer da gente algo em torno de 30 milhões por ano de manutenção, que o valor médio está entre 8% e 10%, né? Sim. Isso de prédios. Se a gente considerar equipamentos, para atualizar o parque de equipamentos da universidade hoje, a gente precisaria de ter algo em torno de 90 milhões de reais. E não tem esse dinheiro. É um montante muito elevado. 90 milhões é o nosso orçamento, né? Esse é o resultado de 4 anos de abandono da educação? Não, isso já vem lá dos idos de 2013, não é dos últimos 4 anos só não. Tá, ele vem lá de 2013, nos últimos anos da presidente Dilma, a gente já começou a sofrer os efeitos do contingenciamento, né, e da queda de arrecadação do governo federal, que impactaram nos repasses para as universidades. Mas só para você ter uma ideia, em toda a série histórica da UFAL, o ano em que o nosso orçamento foi o maior foi no biênio, aliás, os 2 anos, né, 2015 e 2016. De lá para cá, o nosso orçamento só vem caindo. E o que o ministro Camilo Santana acena? Com uma possibilidade de reposição. E a gente está vendo com muito bons olhos, tá? Mas não pode não é só esperar discurso, muito, não. Não é só discurso. Não está no discurso, só para você ter uma ideia. Né? Agora, no dia 19 de abril, nós tivemos uma nova reunião com o presidente Lula e o ministro Camilo, e ele já providenciou uma suplementação orçamentária para a universidade, ficou em 18 milhões de reais. Mas isso não resolve o nosso problema. Aliás, nem fecha esse ano, quanto mais paga a dívida que a gente teve que rolar dos últimos anos para cá. Essa situação é semelhante à do Instituto Federal? Instituto Federal e todas as 70 e tantas, 73 ou 4 universidades federais que a gente tem. Está todo mundo exatamente no mesmo barco. Na UFAL, a gente ainda conseguiu segurar bastante, né? Nós conseguimos fazer reajuste de contrato, colocamos uma equipe dentro de um observatório de contratos, né, para tirar toda a rebarba que tivesse em cada um dos contratos, fazer um pente fino em cada um dos contratos, e a gente conseguiu enxugar bem. E agora, toda e qualquer reposição, a gente vai colocar de novo em investimento. Mas ainda tem um problema. O orçamento desse ano, do jeito que ele foi posto no orçamento da LOA, na lei orçamentária do ano passado, esse ano chegava até o mês de julho. Com essa suplementação, a gente fecha agosto, começa setembro. Mas ainda não é o suficiente para fechar o ano. Temos obras paradas? Temos obras paradas, pelo menos 5 na UFAL e 280 obras paradas em nível nacional nas universidades. E aí o governo federal já disse com muita clareza, prioridade absoluta, retomar as obras estacionadas, acabar essas porque obra parada é prejuízo maior, né? Exatamente. Porque quanto mais tempo parando, mais aumenta o prejuízo, você vai perder. O que já foi gasto. Então, hoje a gente tem 5 obras em andamento com risco de desabastecimento, né? A farmácia escola, que está andando num ritmo muito lento, porque a gente não tem dinheiro para pagar as parcelas. Uma obra do SECA, que é do Centro de Energias Renováveis. Nós temos uma obra da usina solar que está quase concluída, aqui no campus da UFAL, logo na entrada da UFAL, uma obra grande em Penedo, que é o campus de Penedo, que também está sofrendo esse desabastecimento
orçamentário. Na verdade, no caso de Penedo, aconteceu um fenômeno estranhíssimo. No ano passado, no mês de novembro, o dinheiro que estava já empenhado, né, o orçamento já estava empenhado para a obra e foi dilapidado sem nenhuma explicação. Cancelaram o empenho. Não repuseram? Não. É o governo federal assumindo o calote. Então, agora a gente já está negociando com o ministro, né, para ir liberando pouco a pouco para permitir a continuidade da obra. Aquela obra do parque esportivo, poliesportivo... Do complexo esportivo? É. Pois é, o complexo esportivo da UFAL é o nosso maior equipamento. Ele custou mais ou menos 30 milhões de reais, está pronto. A gente faz, inclusive, final do Campeonato Alagoano, Série A do futebol feminino nacional, né? Lá a gente faz, o time da UDA joga conosco, né? Os jogos do Campeonato Alagoano acontecem regularmente lá na UFAL, um estádio muito bem preparado, uma pista muito bem preparada, mas que já está sofrendo os efeitos da falta de manutenção. Sim. Só para você ter uma ideia, a pista de atletismo, com aquele material especial, ela custou quase 8 milhões de reais. E agora a gente não tem os 200, 300 mil por ano para fazer a manutenção dela. Única pista de atletismo que tinha sido federada na região Nordeste, pela Federação Internacional de Atletismo. Falamos da situação tecnológica, falamos da situação funcional, falamos da falta de investimento, da recessão, da contenção dos recursos necessários e o calendário escolar, que foi duramente afetado pela pandemia. A UFAL foi a primeira a parar entre as universidades. Né? E ainda bem, viu, Arnaldo? Se a gente não tivesse parado naquele momento, talvez o cenário da pandemia no estado de Alagoas tivesse sido outro. Os estados que mantiveram as aulas, né, sofreram com isso. E a gente parou antes de começar o semestre. Ou seja, a gente impediu que estudantes, professores viessem de fora para cá, trazendo que talvez mais, né? Contaminasse mais. E aí a gente, de imediato, né, a gente conseguiu fazer o projeto, né, do programa letivo especial, do período letivo especial, que era um semestre de teste para o remoto. E esse aí não foi computado, né, como semestre letivo. Hoje, a gente está um pouco defasado, né, nós estamos acabando daqui a pouquinho o segundo semestre de 2022 e a gente começa ainda nesse semestre, o primeiro semestre de 23, né, na expectativa que até 2024... Ainda nesse semestre? Ainda nesse semestre, em junho. Então, na expectativa de que em 2024 a gente nivele... E a gente comece a deixar ele em fase com o que acontece no ensino municipal, no estadual, por exemplo. Seu mandato até quando? Até final do ano de 2023, comecinho de 2024. Será candidato à reeleição depois de 4 anos de pandemia? Pode ser, não? Pode. A legislação permite isso, né? E nós temos uma sintonia muito fina no grupo. Eu com a professora Eliane já nos colocamos à disposição. Certamente vamos concorrer a esse processo, um processo de reeleição, que deve ser pautado, né, naqueles preceitos democráticos que a UFAL vem fazendo há 7 eleições, né? Você já enfrenta a oposição, você sabe disso? Sim, mas isso é natural da universidade, né? A universidade... Tem uma discussão democrática? Tem. A universidade discorre, né, sobre essa questão da eleição já há muito tempo. A UFAL tem uma solução própria, né, que é uma consulta à comunidade nos 3 segmentos e sempre a gente trata isso com muita polidez, porque a UFAL atingiu um nível, né, de maturidade na escolha dos reitores que é ímpar no sistema federal. Né? Poucas instituições têm, né, a segurança que a gente tem, o que está pactuado dentro da Universidade Federal de Alagoas tem permitido grandes avanços da instituição nos últimos anos. Né? Quem é eleito, quem é escolhido pela comunidade tem assumido, né? E felizmente o ex-presidente honrou isso do ponto de vista da UFAL, o que não fez com 21 outras universidades. Né? E a gente está conseguindo conduzir a contento e a UFAL está crescendo o tempo todo. Né? Nos últimos anos você acompanha muito de perto, desde daquela nossa passagem do mestrado, né? Lá do Inter, né? De lá para cá o UFAL cresceu muito, Arnaldo, e está mostrando resultado independente da gestão. Mas isso é fruto de uma sintonia muito boa de todas as gestões com a comunidade da UFAL. No campo social, é verdade que a nossa universidade, ela ficou... A juventude que está chegando à UFAL, nós tivemos um momento aí de uma juventude com
mais ideias de centro e de esquerda, e hoje nós estamos com uma juventude que está chegando à universidade mais conservadora, ou isso é conversa de... Isso é conversa mole para boi dormir, né? O que eu posso te dizer é que o campo de atendimento da universidade hoje é o campo da sociedade que mais precisa da universidade para transformar suas vidas. E eu te digo isso, não é de boca, é quando a gente analisa as estatísticas da vulnerabilidade social daqueles que ingressam na universidade. Desse universo de 28 mil alunos, qual o perfil? 70% dos nossos estudantes são estudantes qualificados como vulneráveis, ou seja, estudantes cuja família tem um rendimento médio mensal de menos de um salário mínimo e meio. E alguns do Bolsa Família. A maior parte dependente disso, né? Quando você vai para um recorte específico para o campus do Sertão e para o campus de Arapiraca, isso sobe para 94%, 95%. Alguém me falou de pauta de costume. O que é isso? O que estão falando lá de bastidor? Existe uma pauta de costume hoje? Não. Isso é muita conversa mole para boi dormir. Já também. é uma oposição a Tonholo? Pode ser, mas isso aí a gente vai enfrentar numa boa, né? O que a gente tem hoje na universidade, efetivamente, é o atendimento àquela população, Arnaldo, que mais precisa da educação para se transformar, para transformar a sua vida, para transformar a sua comunidade. E isso está sendo feito independente do reitor que vai passar por lá, porque isso está registrado no processo de seleção, que tem as cotas dos que vêm do ensino público, que tem a cota racial, indígena, né, pretos, pardos, né, que agora, na pós-graduação, por exemplo, nós já implantamos as cotas trans, né? Então, nós estamos avançando muito, a universidade está avançando na forma de acolher. Nos últimos 30 anos, eu acho que nenhum reitor enfrentou uma pandemia, recessão. Além de você, quem enfrentou uma situação como essa que você está conseguindo agora vislumbrar uma luz no fim do túnel? A UFAL tem 62 anos de história e cada um dos reitores teve as suas dificuldades, né? Mas essa foi a maior? E os seus privilégios. Eu acho que uma tentativa de estrangular a universidade com orçamento junto com uma pandemia foi inédito. Nós já tivemos problemas anteriores aí, por exemplo, nas gestões de professor Rogério e logo na sequência na Deise, né, no começo de Ana Deise, né, quando a gente tinha o governo Fernando Henrique, que estrangulou bastante a universidade, mas a gente nunca foi perseguido do ponto de vista ideológico, nunca foi censurado, né, e dessa vez fomos. Né? Para encerrar, a universidade continua pública e dialética. E melhorando a cada dia, Arnaldo. Porque se de um lado ela atende melhor a sociedade, de outro lado, os nossos cursos de pós-graduação, no esforço coletivo de toda a nossa comunidade, técnicos, estudantes, docentes, a pós-graduação aumentou de conceito. 2/3 dos nossos cursos subiram de nota. Para quanto? Alguns foram de 3 para 4, de 4 para 5. Hoje nós temos curso 6 na Universidade Federal de Alagoas, que é de nível internacional. Mas olha que legal, na pós-graduação, nesse momento, o aumento de nota foi tão bom que pela primeira vez a UFAL está submetendo 14 propostas novas de pós-graduação simultaneamente. E na graduação também. Na graduação, nós tivemos avaliação lá nos idos de 2021, em pleno pico da pandemia, e os 42 cursos de graduação que foram avaliados aumentaram de conceito. Os poucos cursos que estavam na região de perigo, na zona vermelha, ali abaixo de 2, subiram. Tinha um curso com 1, foi para 4, outro curso com 2 foi para 4, né? Então a gente está vendo uma melhoria substancial. Dos 42 cursos que fizeram essa avaliação em 2021, nenhum deles ficou na região de perigo, todos saíram do vermelho. Então, em plena pandemia, com crise da Covid, com crise orçamentária, com a polarização político-ideológica e por aí afora, a gente perdendo aluno, a UFAL melhorou e vai continuar melhorando porque ela está atendendo cada vez mais e melhor ao estado de Alagoas. Muito obrigado. E é pela educação que a gente transforma. Não tem outro caminho. Que bom que a UFAL saiu daquela situação. Nossa, que não quero nem lembrar. Muito obrigado. Obrigado, Arnaldo.